O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, terça-feira, dia 3, celebramos a 18ª semana do tempo comum. O evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Povo de Deus, o evangelho de hoje é um tanto longo e conta aquela velha história de Jesus que vai andando sobre as águas em direção àquela barca, que estavam com medo, pensando que Jesus era um fantasma e que Pedro vai ao encontro de Jesus e que afunda e que Jesus diz, homem de pouca fé. Bom, esta é a história que a gente olha, que a gente vê. Mas vamos ver um pouco da dinâmica do evangelho para chegar a esta realidade. O que o evangelho de fato quer nos ensinar? Ele não quer mostrar apenas que Pedro teve pouca fé. Ele quer mostrar o processo de fé, o processo de amor, o processo de carinho, o processo de reino de Deus que Jesus está ensinando para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Então veja, primeiro, ali já no versículo 22, que Jesus diz que, o Evangelho diz que depois que a multidão comeu e ficou saciada, é que ele pediu para os discípulos entrar na barca e seguir para um outro lugar. Primeiro, então, a multidão estava saciada. Então veja, os discípulos aprenderam de Jesus a multiplicar, a partilhar, viram quais eram os seus objetivos, aproveitaram a oportunidade de olhar toda aquela situação que não tinha pão, né, e viu que sobrou, quando partilha se sobra, enfim, todas essas realidades bonitas do reino de Deus, às vezes até difíceis da gente compreender e fazer, mas Jesus ensinou, Jesus fez, e os discípulos estavam presentes de tudo isso. Agora veja o processo. Uma vez feito isso, uma vez Jesus não estando com eles na barca, eles estavam já viajando, estavam navegando, de repente começa o vento, de repente começa a tempestade, e de repente Jesus está chegando, como já disse, perto já da sua barca, andando sobre as águas, e Jesus, aquele experimentado na partilha do pão, aquele experimentado na partilha, na multiplicação, aquele experimentado daquele que sacia, aquele que estavam juntos, agora já é um fantasma. Este é o perigo. Este é o perigo que nós temos às vezes de dizer que estamos de fato com Jesus, daqui a pouco vamos dizer que ele é um fantasma. E todas as vezes que nós nos desviamos, todas as vezes que nós damos trela para essas coisas do capitalismo, para essas coisas desse mundão de Deus que está aí, para as coisas negativas, ruins, injustiças, falta de fraternidade, incoerências, tudo isso, quando a gente dá lado para tudo isso, nós estamos vendo, olhando Jesus como um fantasma. Mesmo rezando missa, mesmo rezando Ave Maria, mesmo rezando tudo. Todas essas orações, todas essas realidades litúrgicas que nós rezamos para poder alimentar nossa fé e não alimenta, que nós vamos dar lado para outras coisas, nós estamos dizendo que Jesus é um fantasma. Nós não estamos reconhecendo Jesus no nosso dia a dia. Estamos reconhecendo apenas na liturgia, apenas na oração ali naquele momento. Mas depois das nossas atitudes, Jesus não é ninguém para nós. Temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos isso. Foi isso que aconteceu com Pedro. Sabia quem era Jesus, mas quando, na necessidade de dizer quem ele é, porque está vindo ao seu encontro, é um fantasma. E daí vai ao encontro e ainda não tem fé, afunda. Mas Jesus está sempre presente de nós, Jesus sempre esteve presente junto a Pedro para segurar na sua mão, segurar na nossa mão, nos fazer o questionamento que nós não temos fé, mas trazemos de novo a superfície do reino de Deus, onde, pelas nossas atitudes, pela nossa fé, o reino de Deus deve
acontecer e continuar a travessia desses mares da vida, para que assim o reino de Deus se torne cada vez pleno. Deus abençoe, Deus os guarde, e a Mãe do Perpétuo Socorro os cubra com seu manto sagrado. Amém.